Deus está morto. Esta provavelmente é aquela frase que mais caracterizou o século XXI a partir de Nietzsche. Esta com certeza é aquela frase nietzschiana de impacto que todo ateu de internet conhece e que tem a sua razão de ser. Se você começar a pensar Nietzsche como um importante autor do século XIX, e se você começar a mapear o pensamento do século XIX, talvez você consiga compreender o motivo pela qual Nietzsche anunciou a morte de Deus. É necessário que você pense, por exemplo, o século XIX como sendo aquele século da efervescência da ciência, como aquele século da efervescência da laicidade, onde a igreja, no decorrer dos séculos, foi perdendo seu poder político, seu poder religioso ante a sociedade, ante a secularização da sociedade. Então, talvez você comece a perceber o que levou Nietzsche a afirmar a morte de Deus. O século XIX foi marcado principalmente pela ascensão de Comte, Auguste Comte, e o seu positivismo. Ali, tudo que era real era matematizável. Ali, tudo que era real sofria o impacto do empírico, de modo que apenas o empírico, somente o empírico, fosse o único critério de realidade. Assim, o real ele se tornou mensurável, ele se tornou aquilo que você pode pegar, metrificar, você pode sentir, de modo que apenas aquilo que você fosse capaz de pegar, seja, por exemplo, esse pregador, isso daqui é real porque eu posso pegar. Eu vejo que ele é delimitado por um corpo, ele é preto, faz barulho quando toco. Olha, tem grampos dentro. Então ele é real. E ele é real porque ele tem essas características todas que eu consegui observar, que eu consegui sentir e consegui sentir. É claro, esse não tem odor. Mas essas são as características epistemológicas tão próprias ao positivismo que foram arraigadas no século XIX, e a partir daí então você começa a entender por que Deus está morto. Existe uma outra versão da história. Que versão? Você começa a perceber no século XX, e aí, especialmente no final do século XX, a partir da revolta, da revolução cultural dos anos 70, anos 80, anos 60 em diante, que a sociedade ela foi sendo cada vez mais secularizada. E foi tão secularizada que a igreja, fraca como era, conseguiu ainda perder mais poder. Essa perda de poder fez com que novos ateus que surgiram, ou neo-ateus, eles começassem para refutar a Bíblia, eles começaram a ter o mesmo tipo de leitura fundamentalista que muitos religiosos fundamentalistas também possuem. Ou seja, existem ateus fundamentalistas e existem religiosos fundamentalistas. E eles se caracterizam por ter uma leitura literal da Bíblia. Ou seja, é aquele tipo de gente que vai pensar que você, unicamente porque está escrito ali na Bíblia, em Torre de Babel, Cordeiro de Ouro, cobras falantes, é como se houvesse uma correspondência no nosso mundo imanente, no nosso mundo físico, daquilo que está escrito ali, como se aquilo dali fosse uma representação sinóptica daquilo que aconteceu. Então, é como se as pessoas estivessem vendo novamente isso daqui, olha, isso está aqui, então vou escrever porque isso aqui é real.
Esse tipo de leitura da Bíblia, feita por religiosos fundamentalistas e por ateus fundamentalistas, infantiliza e ridiculariza a Bíblia no sentido de que ela é capaz de mostrar algo que ela nunca se propõe. Ela nunca se propôs a ser um livro descritivo de fatos históricos, embora ela tenha alguns indicativos históricos, e descritivo também no sentido de que aquelas figuras metafóricas e simbólicas que ali são contidas, especialmente no Antigo Testamento, como se aquelas coisas existissem realmente no nosso mundo. Seria como se você pensar, por exemplo, né, em termos de mitologia greco-romana, se você pensar que o nosso mundo está repleto de minotauros, de ninfas, se o nosso mundo estivesse repleto de deuses que, descendo do Olimpo, se comunicasse diretamente com os homens. Esse é o tipo de abordagem que nós podemos fazer a respeito da mitologia greco-romana? Certamente não. O que não significa dizer que essa mitologia não tenha o seu valor e a sua importância. Ora, Platão se utilizou largamente da mitologia. Vários filósofos se utilizaram amplamente da mitologia. Freud se utiliza do mito de Édipo. Jung se utiliza muito dos arquétipos, dos mitos. Então, até hoje, os mitos, eles são utilizados. Provavelmente, não no sentido de fazer uma correlação do mundo literário para o mundo físico, mas no sentido de extrair o que existe de simbólico nas escrituras, para que nós possamos, a partir daí, traçar condições psíquicas, traçar condições sociais, traçar condições existenciais que sejam capazes de explicar o homem, que sejam capazes de explicar aquela pergunta fundamental: por que nós estamos aqui? Então, quando eu digo que a Bíblia nunca se propôs a fazer uma explicação descritiva do mundo, assim como nós entendemos, é no sentido de que a Bíblia possui uma narrativa própria e essa narrativa ela não se propõe fazer uma descrição nesse sentido. Mas ela tem a função de fazer com que você, a partir do simbolismo que ela carrega, ela possa fazer determinadas leituras sobre determinados parâmetros para que nós possamos fazer uma releitura do mundo. É nesse sentido que nós podemos falar sobre a mitologia hebraico-cristã, repleta de anjos, repleta de santos, repleta na verdade não de deuses, porque ali só existe um Deus, né? Jeová, Yahvé, que coordena, cria e manipula todo mundo. Então, nesse sentido, nós podemos, através dessa mitologia, traçar um perfil sociológico daquelas culturas, especialmente da cultura hebraica, que originou toda essa mitologia que nós conhecemos, que está escrito na Bíblia atualmente. Então, eu acho que nesse sentido, nós podemos pensar nesses neo-ateus, especialmente aqueles popularmente chamados de os 4 cavaleiros do apocalipse ateu, uma coisa assim que eles chamam, né? Sam Harris, Dawkins, Dennis e Hawkins são filósofos, mas Sam Harris e Dennis são filósofos, mas Dawkins dizer que ele tem alguma coisa a falar porque ele foi alguém que estudou astrologia, os segredos do cosmos, talvez seja demais. Deus e Delírio é um livro interessante de se ler, mas você não pode extrair de Deus e um Delírio premissas filosóficas capazes de desmistificar Deus. Até porque o que você vai encontrar nele, no Dawkins, enquanto um autor fundamentalista, ele vai tentar encontrar
indícios descritivos de fenômenos de coisas que estão escritas na Bíblia. Ele vai tentar dizer que porque nós não encontramos Torre de Babel, então é porque ela nunca existiu? Ora, mas essa não era o objetivo. Eles estão tentando fazer uma leitura fundamental, uma leitura ao pé da letra, assim como muitos religiosos fundamentalistas fazem aqui no cristianismo e especialmente também no Islã, embora entre os judeus também exista. Na verdade, todas as religiões possuem leituras que são fundamentalistas. Isso significa ainda dizer que é uma coisa muito curiosa, porque nós temos uma pretensão hoje, dada nossas características sociais, nós somos herdeiros do positivismo, de achar que os ateus são mais inteligentes que os religiosos. Isso é muito curioso, isso. É como se todo mundo que entrasse na faculdade de História, todo mundo que entrasse na faculdade de Filosofia tivesse que ser necessariamente convertido ao ateísmo. Que não é assim que funciona. Isso é uma visão caricata da realidade. Até porque essa visão de QI ela é historicamente formada. Ou seja, tem QI alto aquela elite que domina a sociedade. Para pensar, por exemplo, em Roma Antiga, a elite era toda estoica. Então eles eram os inteligentes. A população cabia só o cristianismo e paganismo, alguma espécie de filosofia cínica também, que eram bem populares, mas a elite era toda estoica e eles eram os inteligentes. Depois que o cristianismo foi endossado pelo poder, especialmente depois de Teodósio, era inteligente ser cristão. Então, os estoicos caíram em desuso. Isso aconteceu de uma certa forma hoje. É como se você parar para pensar que para você ser inteligente, é necessário que você seja ateu, porque quando você entra na faculdade, você tem que ser convertido ao ateu, o que é uma grande bobagem, realmente. Para pensar. Foi sob a Idade Média e a construção das universidades, é claro que não é uma universidade como nós conhecemos hoje no século XXI, mas é sobre a construção das universidades que os primórdios da ciência foram estabelecidos. Mendel era religioso, Copérnico. Hoje, o criador do Big Bang, um dos criadores, é um religioso, foi um padre jesuíta. Então, você não precisa necessariamente aderir ao ateísmo para estabelecer relações científicas que sejam condizentes, estabelecer teorias científicas que sejam importantes. Ora, a primazia da ciência, enquanto herdeiros do neopositivismo, desconsidera todas as críticas que a própria ciência sofreu. Basta você ler Popper, por exemplo. Basta você ler Thomas Kuhn. E aí vocês vão perceber que dentro da ciência também existe crença, assim como na religião. Na religião possui seus dogmas. A ciência também possui seus dogmas. Eletromagnetismo. Nós dizemos que eletromagnetismo existe. Não dizemos isso? Mas apenas sabemos que ela existe em função dos seus efeitos. É impossível saber como isso funciona. Só temos efeito. Então o que nós temos na ciência é crença. Aquilo que se fala em grego é doxa, é uma opinião. Se você começar a pensar naquelas interações químicas, nós só temos efeitos. Mas você não tem como dizer que a água é formada por duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Matematicamente, dá certo. Mas você tem como afirmar isso?
Você está vendo, você está medindo, você está palpando isso? Então vocês percebam que dentro da ciência existe algo de crença também. Dentro da ciência também existe algo de doxa, assim como na religião. Embora na religião o termo grego melhor seja pistis, que é uma espécie de verdade sem evidência. E uma verdade sem evidência é apenas crença. Enquanto que na ciência existe uma verdade que está atrelada a uma evidência. Então é um pouco diferente, embora na ciência nós tenhamos essas discussões a respeito dos próprios limites da ciência, sobre o que a ciência é capaz de conhecer, e se a ciência realmente é capaz de conhecer alguma coisa, dado que esses critérios, som, odor, visão, são apenas critérios tangíveis, entre tantos outros que nós temos. Uma verdade matemática, 2 e 2 e 4, não passa por essa configuração de verdade. É um outro nível de verdade. A verdade que existe contida no mito não passa pela matematização e também não passa pelos sentidos. Você não mensura o mito, mas você extrai do mito aquilo que pode servir para você enquanto narrativa de leitura de uma sociedade, de leitura de uma antropologia específica. Eu termino então por aqui o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa discussão, para que nós possamos pensar e repensar a ciência e a religião, no sentido de que elas não são oponentes, mas que elas podem se complementar. Lembrando, por exemplo, Einstein, né, físico, dizia que a religião e a ciência elas devem andar juntas. Você lembrar, por exemplo, também aquele paleontólogo evolucionista também, que eu até separei o nome dele, Stephen Jay Gould, que ele vai tentar, mesmo sendo evolucionista, mas ele vai tentar traçar um paralelo da religião com o evolucionismo, onde ele vai dizer, por exemplo, que Darwin nunca foi antirreligioso. Então, eu termino esse vídeo na esperança de que nós possamos continuar essa discussão e fazer com que, na verdade, nós possamos traçar paralelos entre essas duas narrativas, a religião e a ciência. Um tipo de verdade que seja verificável, que seja evidente, e um tipo de verdade que se baseie unicamente na esperança e na crença. Não deixe de compartilhar esse vídeo, siga nosso newsletter, siga o nosso blog, portalveretesblogspot.com, e nos encontramos por aí. Até a próxima.